Nívelzinho Gamer, o homem que inovou a comunidade de Resident Evil 4, o beta tester que apareceu misteriosamente e mudou os mares dessa honorável comunidade, com descobertas que ninguém jamais pensaria em fazer. Perguntas que até então ninguém poderia responder, mas este simples homem que apenas queria zerar o Resident Evil 4 sem nenhuma pretensão de descobrir essas coisas, não só no Resident Evil 4, mas também em vários outros jogos. Ele conseguiu responder várias dessas perguntas, mas eu tenho um questionamento: o que mais tem pra gente descobrir no R4? Quantas gameplays será que foram gravadas por pessoas diferentes que escondem coisas nunca antes vistas? Bom, quem sabe essas questões não apareçam em um futuro vídeo, né? Mas hoje o vídeo é sobre ele, o mito, a lenda, o maior beta tester de todos, Nívelzinho Gamer. Porém, antes de iniciarmos, eu só gostaria de fazer um alarde sobre a imagem do iceberg. Para quem quiser conferir-la por um todo, eu estarei deixando na descrição para vocês baixarem. Sem mais delongas, hoje vocês vão descobrir toda a verdade sobre o Nívelzinho Gamer. Nada mais justo do que começar comentando sobre o vídeo que fez o Nívelzinho estourar na época e ficar conhecido como uma lenda. Até então todos os momentos desse vídeo não passavam de um mito sendo comentado nas lives do Shoda por mim e por ele. Antes do Nívelzinho ficar reconhecido pelos feitos, ele era apenas um meme interno nosso. Quando eu fiz esse vídeo eu jamais poderia imaginar o impacto que ele teria. Quem me conheceu nessa época inclusive até se lembra. Eu comecei editando pelo celular, pra vocês terem ideia, até mesmo o canal de cortes do Shoda começou comigo editando no celular. Só foi depois de muito tempo que eu fui ganhar o meu PC antigo do Shoda e do Master. Pois bem, pra uma produção de baixa renda eu até soube me reinventar. Esse vídeo foi lançado naquele período que o David Jones virou meme por conta do bendito trailer do Resident Evil 4 Remake. A minha inspiração para iniciar o vídeo foram os edits do cortes do Battle, os famosos vídeos. David Jones se fosse dirigido pelo Michael Bay, mas infelizmente por medo de tomar um strike eu precisei remover as músicas dessa parte, que tem copy por serem músicas do Linkin Park. Inclusive, aqui vai um bônus. Quem é dessa época vai se lembrar também dos vídeos. Nívelzinho Gamer se fosse dirigido pelo Michael Bay, que também foi removido do meu canal pelo mesmo motivo. Eles ainda existem dentro do meu HD, se eu lembrar, eu disponibilizo na descrição pra vocês. Depois de explicar essas coisas, eu não sei ao certo porque que esse vídeo explodiu de uma hora pra outra. Eu lembro até hoje. Eu tinha madrugado para fazer o vídeo, deixei de ir na aula inclusive, e quando eu postei, não deu nem uma hora e o vídeo já estava sendo recomendado para todo mundo. Quando eu fui dormir, isso era papo de 6 da manhã porque eu ainda fiquei assistindo a live do Shoda. O vídeo estava com mais de 230 views, quando eu acordei ele já tinha passado das 1000 views, de noite ele estava com mais de 2000 views. Foi uma coisa muito bizarra pra mim, tanto que até hoje eu não entendo direito. Um vídeo com uma edição super simples é considerado uma das obras-primas da comunidade do R4, acho que pelo fato do David Jones estar em alta naquele momento, acabou fazendo o meu vídeo ser muito recomendado. Eu posso até confirmar isso, porque nesse período eu fiz alguns cortes sobre o Shoda e alguns estouraram sem motivo nenhum, tá passando aí na tela. Outra coisa que ajudou também, isso eu tenho certeza absoluta, foi por conta do Shoda que viu durante o lançamento, e consequentemente várias pessoas que estavam no chat começaram a elogiar meu vídeo e até me agradecer por eu ter feito esse vídeo de tão bom que ele foi. E pensar que se eu tivesse ido dormir para ir para a escola, nada disso poderia ter acontecido como foi. Agora outro bônus para vocês, outra pessoa que viu esse vídeo no lançamento foi o Master Reset. Nesse dia em questão ele até comentou comigo que tava no bar assistindo com um amigo dele. De verdade, Master Shoda, obrigada pelo carinho de sempre. Bom, agora eu vou destrinchar o top 15 feitos do Nívelzinho Gamer com vocês. Caso você ainda não tenha visto, aproveita que tá no início e vai lá assistir na íntegra, é um vídeo mágico, pô.
Bora aí. Eu tava treinando aqui, vamos ver se. Vamos ver se eu vou me dar bem. Opa, já me dei mal. Essa aqui. O que ela faz, na verdade? Eu só queria saber o que ela faz. Ela é barata. Eu tô dando curiosidade só pra saber o que ela faz. Pra quem carrega? Minha curiosidade. Mato gato. Vamos ver o que isso faz. Ai, não. O vídeo começa da melhor forma possível. Sério, esse começo tem tudo o que as pessoas queriam naquela época. Momentos que lembrassem o David Owens, uma pessoa engraçada jogando, edição marcante, mas calma, o vídeo só vai melhorar ainda. Nossa! Ah, no que eu fiz a cagada aqui, passar em cima, o maluco chegou e veio dando a granada. Eu explodi a granada. Quer dizer, eu acho que eu dei a facada na granada, hein? Até esse momento ninguém tinha certeza se tinha como acertar a dinamite com a faca, pois nunca surgiu ninguém que conseguiu fazer isso. Mas agora não restava mais dúvidas. Inclusive aqui vai uma curiosidade. Quem ficou muito surpreso no dia que viu esse feito foi o Master Reset. Será que esse foi outro momento 100% do cérebro? Bem, fato é, se você for parar pra pensar, isso é uma coisa bem óbvia até, mas boa parte de quem viu, inclusive eu mesma, ninguém fazia ideia que se você jogasse uma granada na lava, ela explodiria. Mas obviamente o nosso beta tester, sabendo disso, ele quis aproveitar para nos mostrar essa curiosidade. Mano, esse bicho aqui tá chato, velho. Toda hora ele me mata. Gente, não, porra. Ah, ele morre com uma facada. Morra. Pra jogo. Puta. Eu acho impressionante como tudo nesse vídeo foi feito de forma errada, saiu certo e alguém com a habilidade certa pegou esses momentos e soube fazer um vídeo. Parece que o universo estava implorando para alguém revelar ao mundo tudo que o nívelzinho gamer pôde fazer. Mas não, ele não descobriu a fraqueza dos cachorros, a única fraqueza real dos colmilhos são as incendiárias. Eu acho importante explicar isso porque eu vi algumas pessoas que acabaram acreditando que essa era a fraqueza dos colmilhos. Sendo que foi só um exagero da minha parte para fazer humor, ele só deu sorte mesmo de matar os colmilhos.
Pra quem não reparou pelo fato dessa parte tá muito acelerada, o nívelzinho ficou 30 minutos tentando fazer o puzzle da igreja, só que ele não conseguia e ficava montando de lado, inverso e de todos os ângulos possíveis. Tá passando aí na tela pra vocês verem? Inclusive aqui vai uma curiosidade, enquanto eu estava editando essa parte eu me lembrei que o Carlos Gamers ficou durante 2 horas nesse puzzle, mas o melhor nem é isso. É o nívelzinho fazendo uma participação especial nessa live. Mano, olha isso aqui, velho. Ó, aqui tá o LRT, eu tava vendo que ele tava pausando, o tempo pausava também. Aqui... Não, aqui eu acho que tá em real time. E se liga, o tempo dele tá menor que o Son of Best. Mano... que aconteceu aqui, cara? Chupa jogo. Não, não deleta não. Deixa eu examinar, cara. Eu quero entrar em call com ele pra ver o que aconteceu aqui, cara. Que, velho, aconteceu alguma coisa muito estranha aqui. Aconteceu algo muito bizonho aqui no meio, cara. Tava splitando sozinho, o tempo tava pausando quando ele pausava o jogo. Só que se liga, 1:44, aí aqui tá mais 7 minutos. E o tempo dele menor que o Son of Best. O que aconteceu aqui, cara? O momento já é autoexplicativo, mas pra quem não manja, ele mexeu tanto no live split que ficou simplesmente impossível de fazer speedrun usando ele. E olha que o Shoda passou pra ele um live split todo bonitinho na época e ele conseguiu ferrar mesmo com tudo arrumado. Eu não posso dar muitos detalhes agora, pois eu só posso explicar esse momento em específico. Porque tenho que seguir as regras do iceberg, mas mais pra frente eu vou destrinchar as speedruns que ele fez nesse período e quem sabe eu não encontre alguma explicação vendo essas lives. Eu morri como? Deu um murro na parede e morri ou sei lá o que. A explicação mais plausível é que ao mesmo tempo que ele jogou a garrafa na parede, o monstro acertou ele. Talvez você se pergunte, mas qual monstro? Se você olhar na janela à direita, é possível visualizar esse monstro que possivelmente acertou o nívelzinho. Bom, sem querer estragar a magia do vídeo, mas já estragando, ele matou parcialmente o Salazar totalmente com a carapaça fechada, porque naturalmente o Salazar precisaria de 2 rockets para morrer, no máximo com a D.A. baixa do modo normal ele morreria com uma rocket só, porém os poucos danos que ele deu no início foram suficientes para ele só precisar tacar uma rocket e matar o Salazar. Agora para explicar como ele causou dano com a carapaça fechada. Eu realmente não sei, eu acredito que foi o raio da explosão da rocket, porque o que vale não é nem a rocket acertar, é o dano da explosão na maioria dos casos.
O que? Matei na faca. Ah, chupa jogo. Matei na faca. É baralho. Essa parte do vídeo eu cortei, pois ele ficou 6 minutos esfaqueando o El Gigante e não ficaria bom no vídeo deixar todo o momento, mas não, ele não foi apenas um dos primeiros, ele foi a primeira pessoa a matar o El Gigante na faca. Assim que o jogo lançou, literalmente no mesmo dia ele realizou esse feito histórico. O Lorian, pra quem não sabe, é o penúltimo chefe. Você mata o Lorian, depois você vai pro final do jogo, é o último chefe e você mata o último chefe. Beleza? Tá, 3h30. Boss biblioteca, partes finais. Ele desceu. E depois ele foi tentar enfrentar o Nameless King, se eu não me engano. Mas aí, de novo, rumo às partes finais. Lorian. Ok, ó. 6h30 já no Lorian. Rumo às partes finais. Lorian. 9h30 já no Lorian. Rumo às partes finais. 4 horas. Beleza, já tava em 9. Já tava em 9 horas. Mais 4, ó. 13h30 no Lorian. Aí, mais uma live de 4h30 no Lorian. 18 horas no Lorian. Aí, desafio boss Lorian. Mais 3h42. 21h42 no Lorian. Aí, desafio boss Lorian. Mais 3 horas. 24h42 no boss Lorian. Aí, desafio boss Lorian. 1 hora pra completar 25 horas. 26, vai. Vamos arredondar. Depois de 26 horas tentando matar o mesmo boss, ele desistiu. Um dos jogos que eu mais gosto quando o nívelzinho joga é definitivamente algum jogo Souls-like, pois é sempre um desafio absurdo pra ele enfrentar qualquer chefe, mas em especial o Lorian foi o que mais deu trabalho pra ele. Eu só queria ter a persistência que esse homem tem, mas no fim, ele não foi páreo para o Lorian, não nesse momento, porque depois teve a revanche. Ah, não. Tira a porra da bala. Não. É, sem nada. Sem nada é foda. Ah, pra ter alguma coisa aqui agora, mano. Oh, peraí. Mais nada. Fabrício, salve, mano. Agora chegamos em uma verdadeira pérola da comunidade de R4, porque eu acho que você não sabe o quão absurdo foi esse momento. Pra vocês terem ideia, existe uma categoria de speedrun que só pode usar shotgun e essa parte é uma das partes mais difíceis dessa categoria porque é muito fácil acertar a Ashley, mas calma. Tá passando aí na tela vários momentos que as balas passaram raspando na Ashley, alguns tiros faltaram apenas 1 centímetro pra encostar nela, não tem como, Deus protege muito ele. Para finalizar esse assunto, eu tenho um adendo sobre esse momento. Eu acompanhei essas lives na época, e infelizmente ele não passou essa parte de primeira. Eu digo infelizmente porque seria muito foda se fosse de primeira. Ele morreu diversas vezes aqui por falta de recursos, mas no fim,
O nosso beta tester sabia todos os pontos cirúrgicos para os tiros não pegarem na Ashley. Aí ele escreveu... Com um shot... Com um shot, Resident Evil 4, 1,49. Eu followei de regra. Mano... O que será que ele quis dizer com shot, mano? Ele mandou... Aí o maluco respondeu, o quê? Aí ele mandou, isso daqui tá certo, eu tô ansioso pra ser aprovado 1,49. É que o eu followed de regra não foi a primeira vez, ele tinha mandado um aqui também. Aqui, ó. Salken, could you give me dicas das novas regras? E4 New Game Plus. Could you give me dicas? Me quebra muito. Ai, esse homem não existe, mano. Vai tomar no cu. Um dos momentos mais inimagináveis de nívelzinho gamer, tanto que eu quase não coloquei esse momento nesse vídeo porque é um momento que não tem muito a ver com o vídeo em si, visto que até agora os momentos eram relacionados a alguma gameplay dele. Como vocês já sabem, eu não posso explicar agora o motivo do consult, mas fiquem aí que muito em breve eu irei falar de 3 teorias que justificam esse momento, até porque minha ideia era de colocar essa parte como uma quebra completa de expectativa. Pois sem conhecer o nívelzinho, não existe um ser humano na Terra que imaginaria isso, ou seja, eu escolhi esse momento porque é um momento que não tem explicação. Pá. Tô meio ocupado agora. Aí, nossos convidados vão achar que somos rudes. Vamos atendê-los de cara feia, é? Pratos de balas também dão certo. Acertei. Folha Rocket. E vai aquele chantageando Victor. A saga da cabana foi um dos feitos mais absurdos desse homem. Eu escolhi esse momento por 2 motivos. O primeiro é que só o fato dele ter comprado uma bazuca com tickets, que caso você ainda não saiba, esses tickets são tipo uma DLC do jogo que você pode tanto vender que nem foi o caso aqui, tanto como usar da forma intencional, que no caso é botar uma arma no exclusivo. Mas na minha opinião só pelo fato dele ter passado a cabana com uma Fuck Rocket, já torna esse momento uma coisa bem marcante, e eu queria muito fazer uma citação ao fato dele ter ficado 35 horas para passar da cabana, e quando eu digo 35 horas, não é um valor aproximado, pois eu contei a dedo as lives na época, mas calma, eu ainda vou destrinchar todas essas lives. Com licença, senhor. Sim. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Ah, 100%? Isso. Pra vocês terem ideia, passar por baixo da madeira desse jeito é uma coisa muito difícil de fazer, pois você tem que fazer uma movimentação quase perfeita, o que faz com que seja totalmente inviável de tentar fazer isso. Esse momento chega a ser tão absurdo quando você para pra analisar que ele só conseguiu passar por baixo da madeira tentando acertar o ganado, ou seja, foi totalmente sem querer. Agora uma curiosidade, vocês quase não viram esse momento. Porque eu vi ele na época e quase que não gravei, pois pensei que ninguém iria ligar tanto, e ainda bem que eu gravei, senão a gente nunca mais teria visto esse momento histórico, porque ele apagou todas essas lives depois.
Não sei se vocês perceberam, mas além das 999 mortes no contador ali embaixo, esse print se liga totalmente com o momento passado, pois se vocês olharem bem, esse print foi tirado durante as minas e o momento passado ocorre durante essa parte. A ideia de colocar esse print no finalzinho foi um improviso da minha parte, porque eu me lembrei dele enquanto eu editava e pensei que quebraria ainda mais a expectativa de quem tava assistindo, mas olha pra vocês verem como tudo tá interligado. Antes de surgir o nívelzinho ninguém sabia ao certo qual era o limite de mortes do R4, pois seria muito difícil de descobrir de maneira natural. Tanto que um tempo antes desse vídeo o Master Reset tinha questionado qual seria o limite de mortes do jogo, ele tinha dúvidas se passava de 999 ou se ficava travado em 999, não deu outra, meses depois ele descobriu e não restava mais dúvidas. Porém eu tenho uma teoria do porquê contador é travado em 999 mortes. O contador de kills, ele ultrapassa uns 3 dígitos justamente porque no jogo é possível matar mais de 1000 inimigos, ou seja, isso me faz pensar que contador de mortes só é travado em 999, porque em teoria seria impossível chegar em um número tão alto naturalmente, então não tem por que adicionarem mais dígitos ao contador. Bom, na minha opinião existiram 3 pessoas que foram cruciais para o sucesso do nívelzinho, começando comigo obviamente. Além de eu ter postado vários vídeos no meu canal sobre o mesmo, eu gerenciava o canal de cortes do Shoda, postando majoritariamente os momentos em que o Shoda reagia ao nívelzinho. Na minha opinião eu fui a base de tudo, sem mim vários momentos não seriam eternizados na internet. A segunda pessoa foi o Shoda, que até mesmo antes do top 15 feito ser criado, ele já fazia várias reações ao nívelzinho. Um exemplo foi a saga da cabana, onde o Shoda ficava reagindo constantemente, o que agregou muito pro reconhecimento do nívelzinho naquela época. Ou seja, o Shoda foi essencial porque ele foi o divulgador de tudo. Já a terceira pessoa que contribuiu bastante também foi o Master Reset, que me ajudou a fazer o vídeo Nívelzinho Gamer A Origem, um vídeo com edição simples, sendo mais uma paródia do que um vídeo sério, mas foi um vídeo muito engraçado que uniu 2 pessoas incríveis, Master Reset e Nívelzinho Gamer. Uma curiosidade, o Master até reconhece esse vídeo como um spin-off da série de grande nome, A Origem. Bom galera, pra quem não sabe eu fiz um vídeo spin-off com áudio fosco. Mano, apenas assistam isso aqui, Nívelzinho A Origem. Resident Evil 4, um jogo jogado por muitos youtubers, um deles chamado Nívelzinho. E esse vai ser o vídeo de hoje, Nívelzinho A Origem. Pra quem não viu ainda, vai ser o mesmo esquema, pausem e vão assistir e depois voltem aqui. Enfim, como eu disse anteriormente é um vídeo com edição simples. A ideia desse vídeo surgiu a partir do Master, porque eu tinha postado um vídeo que não foi bom, aí ele viu e quis me ajudar a fazer um vídeo melhor, então ele começou a gravar os áudios, pelo próprio WhatsApp mesmo, e eu fui montando o vídeo assim. Esse vídeo inclusive revela mais alguns momentos icônicos do nívelzinho, alguns até viraram Lost Media, momentos como, ele tentando acertar o Sadler na campanha da Ada. Por exemplo, aqui no Separate Ways, ele tem que, o objetivo é matar o Sadler, certo? Então, por que não tentar matar o Sadler com a Ada? Claro, o tempo tá ali em cima, vai acabar o tempo, mas tudo bem. Faz sentido, tem que matar o Sadler, vamos matar daqui mesmo. Com toda certeza, foi o que ele tentou fazer. Ele acertando o ovo da cobra. Ah, e por que não abrir o ovo com a faca pra fazer aquele ovo frito? É, nívelzinho. Em busca do macro automático. Ah, e olha só, a gente morreu várias vezes. Isso aí é macro, né? O 8º pecado capital. Claro, por que não usar Magnum para salvar a Ashley ali lá longe? Ótimo, ótima ideia. E o áudio fosco. Além disso, ele tem habilidade de sonoplasta, conseguiu desfocar o áudio. Ficou muito top. Não tô sabendo. Agora tá tudo aqui certinho, mas não sei o que aconteceu.
Acho que não existe uma pessoa que não conheça o nívelzinho e ainda não saiba da digitação perfeita dele. Mas para quem ainda não sabe, o nívelzinho quase nunca escreve nada certo. Geralmente a maioria das pessoas não entendem o que ele escreve. Mas eu tiro meu chapéu pro Shoda que entende 99% do que ele fala, sendo esse 1% as raras ocasiões que nem o Shoda foi capaz de entender. Mas porque ele escreve assim? Bom, a minha teoria, que inclusive eu acho que seja mais um fato do que uma teoria, é que ele escreve errado porque quer. Porque ele sabe escrever certo, como tá mostrando nesses prints. Mas sinceramente aqui com vocês, pra mim esse é um dos charmes do nívelzinho, que até rendeu ótimos momentos, como por exemplo, o Consulte. Existem 3 teorias que chegam perto de explicar o que pode ter levado ao nívelzinho a escrever Consulte. 2 dessas teorias são minhas e a outra é a que foi comentada no meu corte sobre o Consulte. Vou começar pela teoria que foi comentada no meu corte. Essa teoria foi cogitada por um inscrito do Shoda. Ela tem muito sentido porque uma das coisas que o nívelzinho falou quando tentou explicar o que aconteceu foi de que ele escreveu uma coisa no Google Tradutor e simplesmente saiu isso. Por que aconteceu? Sabe quando você começa o jogo, aí tem o load jogo. Sabe quando tem aquele load de jogo? Na speedrun os caras fizeram tutoriais, tinha que usar o controle views, né? O controle na tela mostrando, e tinha que usar o FPS, quadros de FPS, numerações. Eu usei o MSI, que é melhor que o da Steam. Aí eu botei no Google em tradutor, algum tutorial de speedrun New Games Mais. Ctrl+C, Ctrl+V em inglês, e o tradutor fez essa tradução aí. Ou seja, se ele escreveu, porra, mesmo, o ideal a se pensar é isso mesmo, que o Consulte era pra ser, porra, Resident Evil 1:49, essa teoria vai pra um lado mais literal. Embora ela faça muito sentido, eu não acho que seja isso, porque a frase continua com "eu followed regras", o que me faz pensar que ele estava mais preocupado em ser aprovado do que comemorando algo em si. Agora irei falar sobre minhas teorias. A segunda teoria é de que ele tentou escrever algo como coaching, que traduzindo seria algo como treinando, juntando coaching com o restante da frase, a tradução fica treinando Resident Evil 1:49 eu followed regras. Eu fui mais para um lado com base em tudo o que ele disse, pois eu considero que funcione melhor fazer uma análise mais técnica do assunto. A terceira teoria é de que ele escreveu Consulte, a tradução dessa palavra é tiro de canhão. Essa já tem mais a ver com a PRL, que tem a potência de um disparo poderoso, lembrando um disparo de canhão, até porque a categoria que ele estava correndo, a PRL, estava sendo muito usada pela categoria ser New Game Mais. Vale ressaltar que a tradução que o Google Tradutor faz é por aproximação, ele traduz a palavra na maioria das vezes com base no significado que ela aparece, e não o significado literal, ou seja, se tu escrever a palavra de forma errada, ela não vai traduzir a palavra seguindo o erro, ela vai traduzir o que parece que foi escrito. Lembrando, gente, essas teorias que eu comentei são apenas pelo entretenimento, não fiquem procurando sentido em tudo, embora seja legal tentar. Finalmente a hora chegou, eu vou fazer um resumo de todas essas 35 horas que ele ficou preso na cabana. No total foram 7 lives durante quase uma semana seguida. A maneira como vou resumir essas lives vai ser o seguinte. Eu irei falar das vezes que ele quase passou, ou seja, quando ele chegou no boi e morreu, as vezes que ele comprou tickets durante as lives, os momentos relevantes, as reações do Shoda e a conclusão. Eu até queria falar sobre as mortes, mas foram muitas e acaba que no fim das contas vai ser uma informação irrelevante. Pois bem, a primeira live não foi uma live toda na cabana, ele chegou no finalzinho da live, morreu rapidamente e encerrou a live.
A maleta dele era mais ou menos assim. Ele não tinha muitos recursos ao nível de extrapolar, mas dava para se virar até certo ponto. O principal problema foi esse: a falta de recursos em boa parte da jogatina e o mau uso deles. Outro ponto que vale ressaltar é que toda vez que o nívelzinho morria, era uma luta para chegar na cabana novamente, pois ele tinha feito um checkpoint na fazenda, porém o caminho estava cercado de inimigos, fazendo com que consequentemente ele gastasse balas com alguns inimigos para voltar na cabana, mas no geral, ele sempre buscava passar correndo evitando o gasto de recursos. Em compensação, na segunda live ele quase chegou perto de passar, mas acabou morrendo por acúmulo de inimigos. Tentando. Tá difícil pra enganar. Pode não, tá difícil. Então o que eu falei que eu falo pra galera é isso aí. Já a terceira live foi basicamente a mesma coisa que a segunda, com poucas diferenças, como por exemplo, ele fez um checkpoint mais perto da cabana para não ter que ficar morrendo e passando pela fazenda toda hora. Isso foi importante porque a saga da cabana se resume a esses contratempos. Contratempos esse que muito em breve falarei a respeito. Bom, antes de irmos para a quarta live, vocês devem ter percebido que dessa vez eu não falei das vezes que ele chegou no boi, porque eu decidi que eu vou parar de contar as vezes que ele chegou no boi. Eu acho justo, porque no geral essas lives foram a mesma coisa. Agora pulando para a sexta live, as coisas começam a ficar interessante, pois foi aqui onde começou a lavagem de tickets. Vale ressaltar que quem deu a ideia de comprar os tickets foi um inscrito. Não surgiu do nívelzinho, a ideia surgiu em meio ao caos da cabana, ou seja, esse inscrito queria apenas ajudar o nívelzinho. Estou explicando isso porque a recepção do Shoda com esse assunto não foi muito boa na época. Enfim, ele comprou esse ticket e usou na 12, mas assim como chegar na cabana, botar tickets também era um obstáculo para o nívelzinho, já que toda vez que ele morria, ele parava no mercador para botar os tickets. Reassistindo essas lives eu percebo que o problema não foi na cabana em si, e sim esses contratempos no caminho. Nesse meio tempo aconteceram duas coisas: ele mudou a estratégia com as armas, sendo esse o inventário dele. Lembrando que os recursos iriam variar conforme a gameplay. Essa maleta é só para vocês terem uma ideia. A segunda coisa que aconteceu muito é que conforme ele morria, ele botava o tickets em diversas armas e não apenas na 12, que inicialmente foi a escolha de melhoria. Indo pra sétima e última live, o nívelzinho percebeu que se ele vendesse o ticket, ele ganharia 80k, então ele passou a fazer isso toda vez. Porém toda vez que ele morria, ele vendia os tickets e upava as armas de maneira aleatória, mas no fim ele upou o dano das armas, comprou um spray e salvou. Nesse momento a maleta dele tava assim, pior do que antes. Mas ainda é possível se virar com esses recursos. Agora passando um pouco no tempo, aparentemente o nívelzinho foi comprar mais um ticket, mas acabou comprando 2 tickets sem perceber. E detalhe, ele ficou mais de 10 minutos tentando adicionar os tickets dentro do jogo. Logo em seguida, depois de comprar os 2 tickets, ele vendeu os 2, o que rendeu para ele 160k, já que os tickets valem 80k cada um. E com esse dinheiro ele ficou upando as armas toda vez que morria. Bom, mas no fim ele decidiu gastar tudo com a Rocket Launcher, já que os 160k dos tickets eram o dinheiro certinho para comprar a Rocket. Pá. Temos um grandão no pedaço! Tô meio ocupado agora. Aí, nossos convidados vão achar que somos rudes. Vamos atendê-los de cara feia, é? Carros de balas também dão certo. Acertei. Folha Rocket. E fala que Alexandre tá jogando Victor. Puta. Finalmente. GG.
É o chupa jogo. Vou até salvar aqui. Finalmente. Valeu aí, galerinha. Brigadaço. Era isso aí que eu tava tentando fazer toda hora. Quando eu pegava, aí quando ele aparecia, o que acontecia? Ficava o carinha da escada assim pra dentro do canto e alguns, né, do lado ali. Aí me bloqueava. Não, bro. Tá ligado? A essa altura a live do Nivelzinho já estava com mais de 200 pessoas assistindo, eu lembro até hoje, eram quase 8 da manhã, eu morta de sono pra não perder esse momento, inclusive eu tava quase dormindo, o Shoda tinha encerrado a live. Fez uma raid pra ele, e todo mundo ficou lá esperando ele passar da cabana. Foi um marco histórico para a comunidade de Resident Evil 4, mais de 200 pessoas às 8 da manhã esperando um velho passar de uma parte em um joguinho. Quando ele passou o chat foi a loucura, mas morta de sono ou não, valeu totalmente a pena ter acompanhado isso na íntegra, eu não me arrependo de nada, mas não o recomendo, durmam sempre que tiverem sono gente, pelo amor de Deus. Só quem é mais antigo no canal do Chipas vai se lembrar que no passado ele fazia reações constantes ao Nivelzinho. Reações essas que foram de grande ajuda ao nosso querido Nivelzola, como por exemplo. Um dos motivos do sucesso da saga da cabana foi esse, as reações do Shoda. Como já expliquei antes, os feitos do Nivelzinho eram apenas uma lenda urbana, e os feitos cresceram ainda mais após o sucesso do Nivelzinho. O canal de cortes do Shoda contém vários feitos que ficaram eternizados, eu não vou falar de todos aqui no iceberg, pois estou considerando só os que são mais falados por quem acompanha o Nivelzinho. Mas estou deixando aí na tela vários momentos do Nivelzinho para quem tiver interesse em pesquisar, os que não apareceram são os que eu vou falar mais pra frente, mas infelizmente esses reacts tiveram um fim, né?